Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Eu, Roca, mas juntos aqui para falar sobre um assunto bem interessante, muitíssimo interessante, sobre os missionários que encarnam com missão e desanimam no meio do caminho. Tá certo, seu Pedrinho? Sim. Desanimam no meio do caminho. E a gente está aqui para falar um pouquinho, bater um papo. Não é aquela coisa séria, mas é um bate-papo descontraído sobre esse assunto. Então, assim, eu estava lendo o livro de Aruanda, e tem uma parte no livro de Aruanda que o preto velho, pai João de Aruanda da Terra, ele explica, é uma breve explicação que ele dá sobre a programação encarnatória do espírito, né? E lá no éter, lá do outro lado, quando um espírito ele tem aquela tá para encarnar, ele tem toda uma preparação, né? Não somente a família que ele vai encarnar, né? Que ele vai nascer, aquele espírito vai nascer, os espíritos que vão vir como pai, como mãe, os espíritos que vão vir como irmãos, enfim. Tem toda uma preparação, não só isso, mas também tem uma programação energética, né? Conforme o nível, a evolução daquele espírito, para em que determinada religião ele vai frequentar, né? Dependendo da sua expansão de consciência daquele espírito, do nível evolutivo daquele espírito, ele tem toda uma programação energética, né? Para que ele possa encarnar em uma determinada religião. Tem espírito, cada caso é um caso, né? Então, determinados espíritos, eles encarnam para uma determinada religião, vamos supor, evangélico, já nasce no lar evangélico e passa a encarnação toda dentro daquela religião evangélica. Tem espíritos que passam por uma determinada religião como se fosse um gatilho, né? Para iniciar o trabalho espiritual dele, né? O processo evolutivo dele. E de lá, quando tem esse gatilho, ele desperta, ele passa para uma outra religião que está mais adequada àquele momento dele, evolutivo dele, e ele passa a viver, né? Ele passa a frequentar, ele passa a trabalhar naquela determinada religião. E tem aqueles que também não se encaixam em religião nenhuma, né? Então, cada caso é um caso, cada espírito é espírito, mas todos vêm com uma programação encarnatória. Todos. E essa programação encarnatória é para quitar débitos, equalizar distúrbios energéticos do espírito, e com isso, programas, a gente chama de programas, aqui na Terra, faculdades mediúnicas, também são ativados naquele espírito para que possa ajudá-lo a equilibrar essa energia, começar a tratar esses desequilíbrios que estão no sistema dele como espírito, né? Então ele vem, ele encarna, né, com aquela determinada programação. Nada acontece por acaso, nada é nas coxas, né? No plano espiritual, tudo é muito bem organizado, muito bem feito, muito bem programado. Entende? Então, assim, a parte energética, família, religião, doenças que vão eclodir, né, de acordo com o distúrbio de cada espírito. Então, tudo tem uma programação. E aqueles espíritos, né, entrando no tema desse bate-papo, e aqueles espíritos que vêm com missão? A primeira missão de todo o espírito é consigo mesmo. Evoluir, equilibrar os seus distúrbios, e assim crescer, né, e ajudando os outros que estão ao redor, porque as pessoas que são colocadas para estar na sua vida não estão à toa. Entende? É para equilibrar algo de vidas passadas. Então, assim, todas, desde família, pessoa que passa no trabalho, ônibus, em todos os lugares, as pessoas que entram em contato com você em algum momento na sua vida pretérita, aconteceu algo que, por mínimo que seja, é para um ajuste na vida atual.
Então, e tem aqueles espíritos que têm um distúrbio, né? Que tem situações naqueles espíritos, desequilíbrio naquele espírito, que vem com missão. E lá no plano espiritual, quando senta com aquela equipe que é gigante e faz a programação, fica super, hiper, mega, ultra animado para vir e começar a trabalhar, começar a quitar uma parte dos seus débitos, né? Uma parte dos seus desequilíbrios. E chega um momento de mergulhar na carne. E quando mergulhar na carne, o que acontece, tio Pedro? Aí começa o processo do haja paciência. Aí fica bobo, né? Fica um pouco bobo, né? Todos nós. Fica meio bobinho. Então, tem toda uma programação no plano espiritual para você trabalhar como um missionário. Missionário seria um médium, né? E isso em qualquer religião. Em todas as religiões tem médiuns, né? Porque mediunidade não é algo exclusivo só do espiritismo ou da Umbanda, né? Mas isso está em todas as religiões, né? Então, essa programação é feita na maioria das vezes aqui na Terra para espíritos endividados. Então essa programação, na maioria das vezes, é para espíritos endividados, ou seja, espíritos que fizeram muitas coisas ruins em outras vidas. E se são endividados e fizeram coisas ruins, só pelo fato de fazerem coisas ruins, isso quer dizer que eles são doentes do espírito, né? São cheios de distúrbios do espírito, são cheios de paixões, né? Porque a maioria da humanidade aqui da Terra, não todos, são espíritos, como diz na doutrina espírita, espíritos de terceira ordem, ou como eu costumo dizer que é de 100ª ordem, né? Na minha brincadeira. Mas de acordo com a doutrina espírita, são espíritos de terceira ordem, ou seja, espíritos imperfeitos, maldosos, maledicentes, voltados ao mal, cheios de paixões. E a maioria deles encarnam, muitos deles encarnam na religião, seja ela qual for, para ajudar as pessoas para quitarem os seus débitos. E muitas dessas pessoas que eles ajudam são pessoas que eles prejudicaram em outras vidas, até mesmo dando esclarecimentos espirituais errados em outras vidas. Eles têm a oportunidade de consertar na atual os esclarecimentos errados que eles deram em outras vidas e fazerem certo dessa vez, fazerem caridade, treinarem o sentimento de amor, de fraternidade, todas essas coisas boas, todas essas virtudes do espírito. Eles vão treinar algo que eles não têm dentro deles, tá? Mas eles vão treinar e vão ensinar. Vão ensinar como, se eles não têm dentro deles? Eles vão ensinar por causa dos estudos, porque eles vão ler muitos livros espirituais, Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, e eles vão pregar aquilo ali, mesmo sem estar dentro deles. Eles vão pregar por causa do conhecimento que eles vão adquirir. Isso é para a maioria dos missionários, mas não são todos, gente. Existem espíritos que encarnam para trabalhar com a mediunidade, para ser missionários de todas as religiões, que são espíritos verdadeiramente bons. A maioria deles são os espíritos de segunda ordem, são os que estão lá no espiritismo, que são aqueles que são mais voltados para o bem, que são os bondosos. Não são perfeitos, tá? Cometem erros, vão errar, mas são bons espíritos, é uma escala superior ao dos espíritos de terceira ordem. Esses de segunda ordem, eles são uma minoria, tá, gente? Eles são uma minoria. Então, sendo eles uma minoria, muitas pessoas podem acabar os classificando como ruins através da incredulidade e todas essas coisas. Tá, mas isso é normal. Como eu disse, eu vou repetir, a maioria são espíritos imperfeitos, são os de terceira ordem que encarnam em qualquer religião. Tá? Eu já disse isso em outros vídeos e é importante que isso seja repetido. Tá? Vocês podem perceber pelos comportamentos. O problema é que muitos vestem uma cara de santo, uma cara de anjo, que não são. Falam manso na frente das pessoas,
falam de amor, de fraternidade, mas aquilo não está dentro deles. É porque vocês não convivem. Se vocês conviverem, vocês vão perceber que eles vão se mostrar, porque isso não dá para mentir. Tá? Não dá para mentir durante muito tempo, para vestir essa máscara durante muito tempo. Então, isso é importante que seja falado, porque nós estamos vendo isso por aí. Exemplo, os médiuns que cobram valores exorbitantes para uma consulta, médiuns que fazem oferendas, cobram valores exorbitantes para um trabalho, sempre com a mesma desculpa. Ou você está com um obsessor, ou você fizeram uma macumba para você, fizeram uma magia negra para você, ou você tem que desenvolver a sua mediunidade. São sempre as mesmas coisas que eles falam. Você tem que desenvolver sua mediunidade, hein? Você está com uma magia negra em cima de você. É sempre a mesma coisa. Não muda o repertório. E os valores cobrados são exorbitantes. São exorbitantes. Não precisa de oferenda nenhuma. Não precisa de oferta para espírito. Não precisa de despacho. Não precisa de nada disso. Os espíritos só precisam que as pessoas e os médiuns que trabalham com eles se elevem moralmente, melhorem o seu caráter e amem, sintam o amor verdadeiramente. É só disso que eles precisam. Médiuns que estudam, se esclarecem, desenvolvem a intelectualidade, desenvolvem os conhecimentos, mas principalmente os sentimentos bons, e ajudem as pessoas a ser desse jeito também. Mediunidade não é para ganhar dinheiro, mediunidade não é para ficar famoso, mediunidade não é para ser venerado por ninguém. Ser médium não nos faz melhor do que ninguém, nós somos iguais a todos. Mediunidade não é para isso, para adivinhação. Mediunidade, só existe adivinhação, a profecia, quando é de extrema necessidade. Fora isso, não vai ter. Mediunidade é só para esclarecer as pessoas da realidade espiritual, do plano espiritual, esclarecer as pessoas e ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. É o autoconhecimento, a se autoconhecer, consertar aquilo que precisa ser consertado dentro de si para evoluir. Só isso. Mediunidade é para isso. Só isso. Tá? Então os médiuns e os missionários, eles começam muito empolgados. Quando eles encarnam e são colocados na obra, seja de nascença ou em determinado momento da vida, porque nem todos vai ser de nascença, eles começam muito empolgados mesmo, se emocionam, choram, mas muitos deles, essa empolgação dura pouco tempo. Os anos vão passando, ou até mesmo nem anos, às vezes são meses, e eles esmorecem, eles desanimam, e aquele primeiro amor acaba. E eles perdem aquela vontade de servir, aquela vontade de ajudar as pessoas, aquela vontade de esclarecer. Não pode, gente. Porque essa empolgação, a empolgação do início tem que ser até o fim. Senão você demonstra que você não tem uma conexão com a fonte. Porque quem tem conexão com a fonte, quem está unificado com a fonte, o maior prazer dessa pessoa vai ser fazer a obra de Deus 24 horas por dia até o final da encarnação, com muito prazer, com muita empolgação, com muita alegria, independente dos ataques, independente das difamações, das calúnias, porque todo missionário vai sofrer isso, porque nós não vamos agradar a todos. Haverá muitas opiniões contrárias, haverá pessoas que não vão acreditar em você, que vão dizer que não tem espírito nenhum ali contigo, que não tem corporação nenhuma, que é tudo coisa da cabeça do médium, que é a espiritualidade dele mesmo, que não tem espiritualidade nenhuma. Perceba o conteúdo da mensagem, perceba a conduta do médium de verdade, não o que estão inventando, mas a conduta dele de verdade. Muitas pessoas vestem máscaras de santidade que elas não têm, e aí as pessoas acham que elas são daquele jeito. Tá? E esses médiuns acabam desanimando no decorrer da caminhada, também por causa dos ataques. Quando o trabalho começa a crescer muito, a ficar em evidência, recebe muitos ataques, principalmente se for um trabalho que é fora da cartilha doutrinária, que é um trabalho de muita consciência expandida, que fala coisas novas, coisas diferentes, diferente do que eles têm como verdade, do que acreditam, tá? Então, o que acontece?
Essas pessoas, como são espíritos imperfeitos em sua grande maioria, eles não aceitam ouvir as verdades sobre si mesmos. Eles entram em fúria, tá? São imperfeitos, são maledicentes. Então é desse jeito que eles agem, com maledicência, com julgamento, com incredulidade. Isso é da natureza evolutiva deles. É o que eles têm para dar. As pessoas só têm para dar o que elas têm dentro delas. Então, ocorrem muitas traições, pessoas que você bota dentro da sua casa, que dizem que vão te ajudar, que dizem que vão caminhar contigo, que dizem que serão seus amigos, e daqui a pouco elas estão te traindo. Elas estão falando mal de você por aí para as pessoas na internet. Isso é do nível evolutivo inferior deles, porque quem serve a Deus, quem serve a Jesus, não faz isso. Ou a pessoa faz isso quando as coisas não são feitas do jeito que ela quer, por causa da arrogância dela, por causa do orgulho dela e daquele jeito religioso que não aceita ser contrariado e quer comandar tudo, ou quer transformar o trabalho numa igreja, porque tem trabalho que não foi levantado para ser uma igreja, para ser um templo. Então, o trabalho não é feito do jeito que aquela pessoa religiosa quer, ela fica chateada, se sente iludida e tal, e começa a falar mal do outro, os ataques. Então muita gente acaba desistindo dos trabalhos por causa dos ataques, por causa das mentiras, das calúnias e das difamações. Então o missionário tem que ser muito forte para suportar tudo isso e continuar fazendo o trabalho. Porque quem tem boca fala o que quer. Quem tem um ponto, não é isso, Jace? Quem conta um conto aumenta um ponto. Para quem sabe ler um pingo a letra, né, do que eu acabei de dizer. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então isso acontece muito, né? Mas a verdade sempre aparece. Se o trabalho só cresce, é porque Deus está ali. Deus está ali. A espiritualidade maior está ali. Quando não tem Deus, não tem luz, o trabalho não cresce. Ele fica ou na mesmice, ou fica muito pequeno, não é muito procurado, ele não cresce. Porque os próprios médios que estão ali não estão preparados para aquele trabalho crescer, porque eles não têm maturidade nem evolução espiritual para isto. Quer ver? Dê 3 coisas para esses médiuns, para um homem, para uma mulher, para qualquer pessoa, e você vai conhecê-la profundamente. Dê prestígio, fama e dinheiro, e aí você vai conhecer essas pessoas. Prestígio, fama e dinheiro. Dá isso. Aí você vai conhecer. É claro que se um médium dedica a sua vida ao trabalho espiritual, como muitos pastores sérios, pastores evangélicos sérios dedicam, eles param de trabalhar e vivem só pregando. Eles têm que comer, né? Eles têm que pagar as contas da casa. Então, ele vai usar, sim, o dinheiro da obra para comprar comida para ele e pagar as contas, porque ele está dedicando 24 horas por dia a vida dele àquilo, né? Tem muitos pastores que eles não trabalham, eles vivem para a obra 24 horas por dia, mas ele vai comprar só o que ele precisa, não supérfluo, não a mais. Ele não vai usar o dinheiro da obra para fazer uma viagem para Paris, tá? Ele não vai usar o dinheiro da obra para fazer uma viagem por Nordeste e gastar à vontade. Ele vai usar o dinheiro só para pagar as coisas que ele precisa e vai continuar fazendo a obra. Aí não tem problema, tá? O problema é que tem gente que o trabalho espiritual começa a dar muito dinheiro, isso acontece com muitos, e eles deslumbram, e aí compra um carro caríssimo com esse dinheiro, vai para viagens caríssimas, roupas caríssimas e tal, e aí ele se perde no caminho, né? É isso que tem que ficar vigilante, tem que tomar cuidado com isso, porque quando a obra cresce é inevitável, o dinheiro vai entrar. Vai vir de doação, vai vir de monetização, caso tenha um canal no YouTube, isso é normal. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai pagar as coisas da casa, porque precisa, às vezes o dinheiro dele não dá, mas ele vai usar também o dinheiro para a caridade. Vamos supor que ele vai fazer uma peregrinação para outros estados, vai viajar, ele vai usar o dinheiro para pagar a passagem, pagar a gasolina, alimentação, ele está fazendo a obra, então ele está usando o dinheiro para fazer a obra, para fazer o trabalho espiritual. Então ele usa o dinheiro das doações, da monetização, para pagar essas coisas, né? Porque nem sempre o dinheiro dele vai dar para pagar isso. Muitos não trabalham, outros trabalham, mas não ganham tanto assim, então não dá. Então isso tem que ponderar tudo isso, e sempre atento,
sempre atento a qualquer ajuda que vier, qualquer dinheiro que vier, porque tem que estar sempre pensando no próximo, pensando na caridade que vai ser feita. E a caridade não é só a comida que vai ser dada, mas também a palavra que vai ser dada, o carinho que será emanado, o amor que será emanado. Então é só fazer tudo direitinho, não tem mistério, não é difícil, é muito fácil. É claro que muita gente vai falar mentiras, vai contar, mas que é o que ela disse, quem conta um ponto, é isso aí, entendeu? Porque a primeira coisa é que quando começa a incomodar as trevas, o trabalho, começa a incomodar o mal, né? Começam a inventar tudo, que você está usando o dinheiro da obra em benefício próprio, que o seu dinheiro não dá para você ter a situação tal, outra coisa tal, né? Realmente não dá. O nosso dinheiro aqui não dá para bancar essa casa, não dá para bancar, mas a gente recebe as doações, a gente presta contas de tudo. É só um exemplo, né? Então Deus está mantendo o trabalho, está mantendo tudo acontecendo, porque nós estamos fazendo de tudo para dar o nosso melhor de coração, tá? Então o missionário, a pessoa que encarnou para trabalhar com a mediunidade, ela tem que prestar atenção em tudo isso, sempre vigilante a tudo isso, né? E não desanimar, ficar sempre empolgado, independente do que aconteça, sempre empolgado até o final, porque os frutos vão sendo dados, e se conhece a árvore pelos frutos, não dá figos em espinheiros não dá figos, não dão figos, tá? Em amendoeiras não brotam maçãs, tá? Então, temos que ficar só atentos a isso. A mediunidade hoje, a espiritualidade, vem usando a mediunidade de uma forma anímico-mediúnica, que é o meu caso, é o caso da Vitória, é o caso de todos os médiuns aqui. Ela vem tirando essa parte da incorporação inconsciente, e digo para vocês, mesmo na incorporação inconsciente, o animismo do médium está presente sempre. Por isso que a espiritualidade pede para o médium estar sempre estudando, adquirindo conhecimentos, para ele poder ser fiel a todas as intuições e inspirações dos espíritos. Tá? 90% das comunicações dos médiuns tem animismo. O animismo está ali. 10% é mediunidade, em muitas situações. Então, esse negócio de dizer que o médium está no animismo, está certo, é verdade. É anímico-mediúnico, o animismo está ali, o trabalho em conjunto, é o médium com os espíritos. Os espíritos só inspiram, intuem, o trabalho principal é do médium. O espírito só está irradiando, ou ele só está se aproximando do médium. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. O espírito não vai ocupar o corpo do médium. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Ele está usando o corpo do médium, o cérebro do médium. Então o animismo sempre estará presente. O problema não é o animismo. O problema são as mistificações. A mistificação é a mentira. O médium está fingindo que está incorporado. Ele sabe que não está incorporado. E ele está manipulando a comunicação do jeito que ele quer. Ele sabe que está mentindo. E ele faz de propósito. Isso sim é perigoso. Porque aí os espíritos bons se afastam. E podem entrar espíritos maus. Espíritos mentirosos. Que podem usar aquele médium, incorporar e se fazer passar por um mentor. Então tudo depende da intenção do médium, tudo depende das intenções dele, do que ele sente, do que ele pensa. Quais são as intenções dele? Ele está de coração ali querendo verdadeiramente ajudar? Entendem isso? Então tem que tomar cuidado com isso. Um médium, que a maioria dos médiuns são de moral baixa, a maioria são espíritos de baixa moral, são espíritos imperfeitos, são a reencarnação de espíritos imperfeitos. Então a chance da maioria desses médiuns mistificar é muito grande, e os espíritos se afastam desses médiuns.
Os médiuns que não mistificam são médiuns de moral elevada. Os médiuns que têm a moral elevada, eles não mistificam. Ah, mas você está consciente, como é que você vai fazer para não interferir tanto? Eu uso uma técnica, eu esvazio minha mente, eu esvazio minha mente. Eu imagino um céu azul, sem nada, ou imagino uma parede branca. Eu procuro interferir o mínimo possível. E aí sai uma comunicação quase perfeita. Nunca sairá uma comunicação perfeita, muito difícil. Eu digo quase perfeita, ou seja, o meu animismo, eu procuro fazer com que o meu animismo interfira o mínimo possível. O mínimo possível. Às vezes, o médium traz comunicações, os espíritos trazem comunicações através dos médiuns, dando direções para o grupo mediúnico ou exortações. Muitos médiuns ali não querem ouvir as verdades sobre si mesmos, não querem receber uma exortação, ou então eles estão fazendo uma coisa que não é para ser feita, e aí os espíritos vêm e dizem que aquilo está errado, que não é assim. Sabe o que eles vão dizer em muitas situações? Que aquele médium está manipulando a comunicação para que as coisas aconteçam a seu favor. É isso que eles vão dizer. Essa é a desculpa de médiuns que não querem ouvir as verdades sobre si mesmos. Aí diz que aquele médium que está sendo porta-voz dos espíritos está manipulando a comunicação a favor dele, e não é nada disso. Isso existe para aqueles que mistificam, mas para os que são sinceros, não. Porque às vezes dentro de um centro espírita, dentro de um centro de umbanda, tem dois ou três médiuns de moral elevada, e os outros 40 são todos imperfeitos, mas se acham que estão bem, e não são. Então quando a comunicação, quando eles tentam fazer alguma coisa, esses outros 40, e aí os 3 de moral elevada, um deles ou 2 deles incorporam o espírito, e o espírito vem e fala, não é isso, não vai ser feito desse jeito, vai ser feito dessa forma aqui. Tipo isso, só um exemplo. Aí eles acham que esses médiuns estão manipulando a comunicação a favor deles, para as coisas serem feitas do jeito que eles querem. E não é nada disso. Eles estão sendo usados. Os 40 ali é que são complicados. Não é para fazer nada daquele jeito ali. Então vamos refletir. Vamos refletir. Tá? Assim como tem gente que distorce as comunicações. Os espíritos vêm gente doente, que está com o cérebro frito. Distorce as comunicações. Os espíritos vêm, só dá comunicação positiva, fala assim, meu filho, minha filha, ou minha filha, continue, você está a caminho da luz, você está no caminho certo, você está indo bem, continue, Deus tem planejamentos grandes para você, só coisas boas, e a pessoa interpreta tudo errado. O problema são as interpretações. A pessoa interpreta tudo errado e acha que o que está sendo falado ali é que ela vai estar numa obra espiritual gigantesca, e ela não tem nem preparo para estar numa obra, é um espírito doente. Não tem nem preparo para caminhar com um missionário, é um espírito doente que só vai atrapalhar, se colocar do lado de um missionário de outros médios, vai atrapalhar, é muito doente. Então, distorce toda a comunicação, e aí vem uma interpretação completamente louca daquela comunicação que foi dada. Uma interpretação completamente maluca. Você vê que é uma pessoa completamente doente. Completamente doente. Geralmente pessoas que usam remédios controlados. Já demonstra assim que é doente. Pessoas que já foram usuárias de drogas por muito tempo ou ainda usam. Isso acaba com os neurônios. Deixa a pessoa completamente louca. Então uma pessoa dessa, o que ela fala não pode ser levado em crédito. É uma pessoa doente do espírito, doente da alma e doente do corpo também, do cérebro, que foi destruído. Então é muito complicado um médium que dá comunicação para as pessoas, porque existem inúmeras interpretações com o que é falado. Inúmeras interpretações. E nós não temos como controlar a interpretação das pessoas. Por isso que o trabalho do médium é um trabalho muito difícil. Porque o médium incorpora. Ou ele não precisa incorporar, ele diz, o meu mentor está aqui, está falando isso, isso, isso. Ele passa o que o mentor está falando. Ou então ele dá um conselho dele mesmo, um conselho bom. Ou dá um conselho incorporado junto com os espíritos, na incorporação anímico-mediúnica.
E a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela pode ter 50 interpretações diferentes, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. E muitas vezes a interpretação é totalmente diferente daquilo que foi passado. Totalmente diferente daquilo que foi passado. Então vocês percebam que a vida do médium é uma vida difícil. É uma vida complicada. Entende? Assim como o médium não vai acertar tudo, o médium não vai fazer adivinhação. Ele vai fazer de tudo para dar conselhos para a pessoa se elevar moralmente, para ela crescer. Quando às vezes a espiritualidade fala assim, Deus tem grandes planejamentos para você. Quando Deus fala isso, não quer dizer que você vai ser inserido numa obra grande. Os grandes planejamentos é para a sua evolução, e esses grandes planejamentos, em muitas situações, é para futuras reencarnações, porque na encarnação atual você não tem preparo para estar num grande planejamento. Como é que você vai ajudar a curar os outros se você é doente? Se você está com o cérebro frito? Se você usa remédio controlado? Mediunidade enferma não se usa? Como é que você vai ajudar a curar almas se a sua alma é doente? Você tem que se curar primeiro. E essas almas que precisam ser curadas, uma encarnação às vezes não é suficiente, precisa de mais encarnações para aquele espírito ser curado. A maioria da humanidade daqui da Terra é doente. Então os grandes planejamentos que Deus tem não é para a encarnação atual, é para futuras reencarnações lá na frente, muito lá na frente, quando a pessoa estiver equilibrada, depois de muitas encarnações de ajuste, de cura. Então vamos entender o que está acontecendo. Porque uma pessoa doente, ela sempre vai atirar no próprio pé. Sempre atirar no próprio pé. E um manipulador, esperto, inteligente, quando percebe que a pessoa está atirando no próprio pé, ela interrompe a pessoa, porque está percebendo que a pessoa está atirando no próprio pé. E esse tiro no próprio pé pode ser uma grande verdade. A própria pessoa está se afundando no que ela está falando. Ela está querendo prejudicar outro e ela está se afundando no que ela está falando. É assim que Deus trabalha. Os próprios trevosos se afundam quando a obra é de Deus. É assim que funciona. E a obra de Deus só cresce. Só cresce. E os ensinamentos continuam sendo dados e muitos espíritos encarnados e desencarnados continuam sendo curados. Muitos continuam colocando os espelhos nas suas faces, suas sombras sendo controladas, equilibradas, através de todas as instruções que estão sendo dadas. Ou seja, o trabalho continua dando certo. A Vitória incorpora consciente. Quando ela estava lá no centro de Umbanda, no início da caminhada dela, e ela ainda está no início, tá? Porque ela ainda tem muita coisa para aperfeiçoar, e eu também tenho, todos nós temos, mas ela tem menos tempo do que eu, ela tem 1 ano e pouco só nisso, e ela está ainda ajustando, ela ainda está aprendendo, tá? E está aprendendo na prática, porque a espiritualidade não tá esperando ninguém ficar muito pronto, não. Apronta um pouquinho e depois já está botando para trabalhar. No decorrer da caminhada ela vai aprendendo e melhorando. Ela incorporava e ela ficava muito preocupada. Ficava na dúvida, sou eu ou é o espírito? Sou eu ou é o espírito? Eu não quero interferir. Isso é ótimo, porque isso está demonstrando que ela tem uma boa índole, ela não quer enganar ninguém. Conta pra gente essa história dessa incorporação consciente sua, que você ficava na dúvida. Eu ficava assim, muito receosa, porque é totalmente consciente e os pensamentos vêm na cabeça da gente como se fosse nosso, e eu ficava com medo de estar fazendo alguma coisa errada. E também tinha a interferência também do terreiro, assim, com excesso de cautela, não estou julgando, mas assim, um excesso de cautela por achar que a pessoa também não está tão preparada, é até compreensível, e não deixar ela se desenvolver de uma maneira fluida, porque eu já tinha esse receio de estar interferindo. Aí, quando eu pegava para trabalhar, quando os guias me usavam para poder fazer algum passe, algum descarrego, me botava meio para canto, porque você está em desenvolvimento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, isso também vai atrapalhando. Não é à toa que eu cheguei aqui com vários chips, né? Muitos chips no chakra laríngeo também, por não conseguir transmitir a mensagem.
E é assim, é um pouco aterrorizante. Até eu conseguir falar, conseguir fazer o vídeo do voo aqui que eu fiz outro dia, para mim é complicado, porque o cérebro da gente foi condicionado de uma forma a achar que mesmo você quer fazer a caridade, você sabe que você quer fazer o certo, só que você tem medo de errar, você não quer passar na frente dos guias, e aí vários guias vinham na sua cabeça, confia mais em você. Eu já dei uma surtada um dia no terreiro por conta disso, porque a minha pombagira falou, você precisa confiar mais em você tem que deixar a gente trabalhar. O vô falava isso direto também, o Exu Caveira que trabalha comigo falava, você tá muito ansiosa, deixa a gente trabalhar, e isso foi me levando num pico que eu dei uma surtada, eu comecei a chorar dentro do terreiro, falando, eu não sei como fazer isso, eu não sei como confiar mais em mim. Mas, assim, por pressão minha e também um pouco pressão do terreiro, seja por excesso de cautela, enfim. Mas só agora que eu estou conseguindo deixar isso fluir. Porque quando eu estava no terreiro também, eu estava em processo de desenvolvimento e eu não cheguei a atender ninguém. Eu estava só no desenvolvimento de incorporação, de emanação de energia e tudo mais. Mas foi bem complicado, porque a corporação consciente, realmente, você tem que ter a moral elevada, porque senão você só passa coisa da sua cabeça. E esse era o meu medo, de passar na frente do guia e estar colocando uma coisa que não é do guia e é minha, mesmo que eu tivesse o mínimo de conhecimento de algumas coisas, enfim. Foi isso. Então, o medo do médium de estar interferindo na comunicação, de passar à frente do mentor, porque o médium está consciente. Então, esse receio, esse medo, ele é muito bom, ele é importante. Ele é importante porque isso demonstra que o médium quer ser sincero. Ele é sincero, ele não quer enganar ninguém, ele quer ajudar, né? Mas mesmo ele com essa sinceridade, com tudo isso, o animismo dele está ali, o animismo está presente. Como é que eu vou fugir disso? Não tem como fugir disso. Aí você não faz o trabalho, só se você não fizer o trabalho, e tem que fazer. Ele encarnou para fazer. Então a maioria dos centros espíritas, centros de Umbanda, infelizmente está todo mundo lá perdido por causa dessas coisas, por causa de orgulho, de arrogância dos médiuns, vaidade, ganância, quer ganhar dinheiro, ficar rico com mediunidade. Os mentores já não estão mais ali. Quem estão ali são os espíritos das trevas, são os quiumbas, os obsessores. Ou às vezes nem tem espírito. O médium está no animismo, se fazendo passar por no animismo não, numa mistificação de verdade, se fazendo passar por mentor, exigindo trabalhos, despachos, oferendas, sempre dizendo para a pessoa, olha, tem uma magia negra aí com você, temos que tirar esse trabalho feito. Olha, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Sempre as mesmas coisas. Quando, na verdade, o que eles deveriam estar fazendo ali é dar um ensinamento moral, trazer a realidade do espírito, entender que o plano espiritual existe sim, que nós somos espíritos imortais e o nosso lugar não é aqui, é no plano espiritual, e que toda semeadura na terra terá uma colheita no plano espiritual. Tudo que você planta aqui na terra, você vai colher no plano espiritual. Você terá que prestar contas de todos os seus atos. E muitos não vai ter lágrimas suficientes para chorar quando perceber no plano espiritual as besteiras que fez aqui na terra, com o que você prega, principalmente se for na internet, com as suas atitudes, o que você prega, o que você fala, que na sua cabeça você acha que está fazendo certo, que é a verdade. Muitos ficam querendo julgar livros psicografados porque não aceita, por causa de ortodoxia, por causa de fundamentalismo, por causa de fanatismo, por causa de uma visão estreita de espiritualidade. Então, quem são essas pessoas para dizer que livro tal psicografado ou livro tal não deve ser lido? Quem essas pessoas acham que são? Quem são para dizer isso? Imagina uma obra trazida por um médium, uma obra que verdadeiramente veio da espiritualidade maior,
Uma pessoa coloca a cara na internet e diz que aquele livro dali foi feito por um pseudo-médium ou um pseudo-sábio, um espírito que não é sábio, que é um pseudo-sábio, que não existe aquele espírito, seja ele quem for, que aquilo ali é tudo coisa da cabeça do médium, e aquele livro é da espiritualidade. Uma pessoa que grava um vídeo no YouTube ou qualquer outro lugar aí na internet, falando que aquele livro não deve ser lido porque não é da espiritualidade coisa nenhuma, e o livro é da espiritualidade, os débitos que essa pessoa está adquirindo são estrondosos. Nos dias que nós estamos vivendo de hoje, isso já é um ato que denota um exílio planetário. Não dá para ficar mais aqui na Terra esse tipo de gente, com essa ortodoxia doentia, com essa maledicência doentia, com essa soberba do saber doentia. Então, quem muitos religiosos aí pensam que são para dizer que livro tal ou livro tal não deve ser lido, que não tem psicografia nenhuma, que foi um pseudo-médium que psicografou com um pseudo-espírito, pseudo-sábio, espírito pseudo-sábio, que foi um falso médium. Então tem que tomar muito cuidado, porque os débitos adquiridos são grandes. Existem médiuns sérios que fazem o bem, médiuns que estão dando a sua vida, que são médiuns até endividados, muitos médiuns endividados, mas nessa encarnação estão fazendo as coisas certas, estão de bom coração, estão com a moral boa, com a moral elevada, fazem de tudo para fazer as coisas certas, estão indo bem e estão psicografando livros maravilhosos. E muita gente dizendo que esses livros não são da espiritualidade coisa nenhuma, que é coisa da cabeça daquele médium, que ele quer ganhar dinheiro com a venda dos livros. Tem médium que o recurso dos livros ele usa para manter o seu próprio centro espírita funcionando. Ele usa para fazer caridade, ele não usa o recurso dos livros em benefício próprio. Ou se ele não trabalhar, ele usa o recurso dos livros para pelo menos pagar as contas da casa e colocar comida, porque ele tem que comer, ele tem que pagar a conta de luz, só isso, o que ele precisa. Então como que ele está fazendo um trabalho errado? Nós temos que dar oportunidade para os médiuns novos que estão surgindo, tem vários, que estão fazendo um trabalho sério. Tem vários aí. Tem vários médiuns bons que estão sendo instrumentos da espiritualidade, que os livros deles trazem conhecimentos maravilhosos para a nossa expansão de consciência, para a gente se elevar moralmente, para a gente evoluir. Tem vários livros aí de médiuns bons. E muita gente está desacreditando esses livros. Leiam o livro Proibido, do Marabu, do Osmar Barbosa. Ali está dizendo muitas verdades do que está acontecendo nos centros espíritas e nos centros de Umbanda. O livro Proibido é um livro bonito, com uma capa preta, do Osmar Barbosa, que é um médium sério, que é um bom médium, que está fazendo bem e que é duramente atacado por religiosos ortodoxos e fanáticos que não aceitam o trabalho dele. Os livros não são do médium, os livros são da espiritualidade. O médium é só um instrumento. Os livros não são dele, os livros são da espiritualidade. Isso está nos próprios livros dele. Os mentores que trabalham com ele falam, os livros não são seus, são da espiritualidade. E está certo. Os livros são da espiritualidade. Os médiuns que psicografam, os livros não são deles. Os livros são da espiritualidade e é para as pessoas evoluírem. Esses livros psicografados não pertencem aos médiuns. Os livros psicografados é a espiritualidade que traz. Então, não é mérito do médium. O médium só foi um instrumento. É mérito dos espíritos que escreveram através dele. Dos espíritos que escreveram. Tanto é que Marabu ali fala, não é você que está escrevendo, sou eu. Manda as pessoas virem reclamar comigo. Mas muita gente não vai acreditar, né, que tem um Marabu ali, né? Vai achar que é o próprio médium, mas não, tem um Marabu ali, tem um espírito ali, um Exu Marabu. Ele fala, manda as pessoas virem reclamar comigo com o que está sendo escrito aqui. Não é reclamar com você, não.
Você só foi meu instrumento. Quem está trazendo a mensagem sou eu, o Espírito assim diz. Entendem isso? Então, muita gente está desacreditando obras sérias, obras de Hercílio Mais, obras do Osmar, obras de outros médiuns. E os débitos dessas pessoas, os débitos adquiridos, quando eles chegarem no plano espiritual e quando eles perceberem a besteira que fizeram durante a encarnação, desacreditando esses médiuns sérios, usando doutrina, aí já foi tarde. Aí já será tarde. Aí o leite já foi derramado, né? E aí, quantos séculos não serão necessários para desfazer esses equívocos? Por causa de ignorância. Porque o Livro dos Espíritos é bem claro quando diz que os espíritos que estão encarnados aqui na Terra são espíritos de terceira ordem, e isso inclui os oradores espíritas, oradores umbandistas e de todas as religiões. Não importa se estudou 30, 40, 50 anos, fala bem, fala bonitinho, porque estudou muitas décadas, mas isso não quer dizer que tem iluminação interior ou que é evoluído. Só adquiriu o conhecimento. Estudar, qualquer um pode estudar e trazer um conhecimento. Mas e o interior? Está iluminado? Tem amor? Ou você está dedicando a sua vida a desacreditar um irmão de fé a qualquer custo, emanando ódio nos seus vídeos que quem é sensitivo sente? Um ódio de graça. Uma pessoa que você nem conhece. Então temos que ficar percebendo isso, porque um médium de luz, um orador, espírito, um bandista, qualquer outra religião de luz, ele não bota a cara na internet para ficar tentando a qualquer custo desacreditar alguém que na cabeça dele ele acha que é um charlatão e é um mentiroso. Então, essas pessoas vão responder pesado no plano espiritual, perante a justiça divina. Pesado. São pessoas que aqui vai receber o aplauso de muitos, mas na vida espiritual vai chegar lá como um derrotado, como um fracassado. Cheio de conhecimentos, mas um fracassado, porque só fez o mal achando que estava fazendo o bem. São espíritos doentes, reencarnados, que são muito doentes. Muito doentes. São espíritos que precisam de pessoas que precisam de muito amor. Muito amor. São pessoas muito necessitadas de amor, que não conhecem o amor, sabem falar sobre ele, mas o amor não está dentro deles. Nós vemos isso pelas atitudes deles. Atitudes anticristãs, atitudes antifraternas. Antifraternas. O futuro é a unificação das religiões. É a integração cósmica entre as religiões. Juntar todo mundo, para todo mundo se amar, se respeitar e trabalhar junto, independente das crenças. O futuro daqui da Terra é isso, até que as religiões desapareçam e não precise mais de religião aqui. Primeiro, a espiritualidade vai unir todas as religiões para, através do respeito e o amor entre aqueles que pensam diferente, acontecer. Quando o respeito e o amor pelas diferenças acontecer, quando o umbandista caminhar direitinho com o espírita com o evangélico com o espírita, sem brigar, todo mundo se amando, unificou, todo mundo se deu bem, vão dar um tempo para todo mundo se dar bem. Se ajustou, viu que essas besteiras dessas briguinhas não vale nada, não leva a nada, todo mundo já se ajustou, aí vão dizer assim, agora que vocês já se ajustaram, já cresceram, agora nós vamos tirar as religiões e vocês vão trabalhar de forma cósmica. Trabalhar de forma cósmica. E aí vão ter a oportunidade de encarnar em mundos inferiores, que ainda tem religião, para ir lá, encarnar lá e ensinar para as pessoas que elas devem se unir, que não tem que ter fanatismo, que lá ainda tem tudo isso, separação. Aí vai ter experiência e evolução espiritual para encarnar num mundo inferior, para ajudar os que ainda estão pensando dessa forma. Enquanto não tem essa experiência, enquanto tem um pensamento igual deles, como é que vai encarnar lá para instruí-los que eles devem se unir se não são unidos? Não vão. Só vão ter essa oportunidade quando crescerem, quando mudar o pensamento.
mudar o pensamento. Quando as crenças limitantes diminuírem, padrões comportamentais estabelecidos pela sociedade, que já estão muitos deles antiquados, estão obsoletos, saírem da sua mente, que já foi criado e encaixotado na sua mente durante várias encarnações e está difícil de tirar, porque aquilo está empedrado na mente. Aí sim vai ser um espírito evoluído, vai ser um espírito iluminado, que atingiu um pedacinho da perfeição. Não atingiu a perfeição completa, mas atingiu um pedaço da perfeição. Um pedaço da perfeição que já é o suficiente para instruir muita gente. Não é perfeito, mas atingiu um pouquinho de perfeição. E aí vai poder ajudar as pessoas a evoluir. Não é brigando e tentando desmascarar alguém por puro ódio, por um ódio de graça, que vai resolver as coisas. As coisas só são resolvidas no amor, na amizade, na união, no companheirismo, na fraternidade. Na briga não se consegue nada. No ódio não se consegue nada. Só na união e no amor. E amar as pessoas que te odeiam, que te atacam, que te traem, que te dão uma punhalada nas costas, que você abre a porta da sua casa para ela entrar, trata bem, trata com amor, trata com carinho, dá lanchinho, e ela depois vai embora da sua casa e te apunhala pelas costas, se une com os seus perseguidores para te trair, e você continua amando essas pessoas. Aí eu verei virtude. Você consegue amar essas pessoas que fazem isso com você? Que entra na sua casa, você recebe bem, e depois bota a cara na internet para te trair, se une a um perseguidor teu, um espírito extremamente doente, fanático, intolerante, religioso, extremista, fazendo um papel sujo, um papel porco na internet, demonstrando assim o seu nível inferior, o seu nível evolutivo extremamente inferior, porque é pelos atos das pessoas que a gente percebe o nível evolutivo delas. Mesmo falando mansinho. Pessoas com vitimização, que se fazem de vítima, porque as coisas não foram feitas do jeito que ela queria. Isso é ego. Ego. O ego foi ferido. Isso é arrogância. Orgulho. O orgulho, o ego e a arrogância foi tão grande que agiu de uma forma dessa, como eu estou dizendo aqui. Aí eu pergunto, o ensinamento foi dado ou não foi? Claro que foi. Como agora? Como agora? Deus falando e educando através de um filho destemido, que fala para as pessoas o que elas precisam ouvir, não o que elas querem, e de forma sábia, como agora, sem colocar a foto de ninguém, sem dizer o nome de ninguém, porque a carapuça vai servir. Eu tenho certeza que vai. Então não precisa dizer nome e nem colocar fotos, porque quem trabalha assim são os das trevas. Os da luz desfazem toda a cagada que os das trevas fazem na sabedoria, no amor e na sabedoria, do jeito que está sendo feito agora. E percebam que as visualizações do servo da luz são muito maiores do que aqueles que servem às trevas. Os que servem às trevas não têm ibope. Quem assiste é quem está sintonizado com eles, ou são pessoas com um nível evolutivo inferior que gostam de ver brigas e fofocas. Quem gosta de ver briga, fofoca, maledicência, quem gosta de ver o pau comendo, são pessoas de nível evolutivo inferior. Quem gosta de ver confusão, quem gosta de ver briga, são espíritos menos adiantados, são os de terceira ordem, imperfeitos, maledicentes e maus. Por isso que dá um pouquinho de visualização a mais,
porque está tendo briga, maledicência, fofoca. Perceba que quando fala um conhecimento espiritual normal, as visualizações são bem menores. As visualizações só aumentam quando tem briga, fofoca, porque eles gostam disso. É um nível evolutivo inferior. E aí vem a educação, como agora, e as visualizações são bem maiores, porque essa educação aqui serve para muitos, para muitos. Não é para 1, 2 ou 3, para muitos que estão nessa situação aqui que eu estou falando. Por isso que o nome de ninguém é citado, porque tem gente que eu nem conheço, que vai servir para as pessoas, que eu nem conheço. Como é que eu vou citar o nome se eu não conheço? Existe algo no YouTube chamado Criar um Espantalho. Você já ouviu falar nisso? Criar um espantalho. Sabe o que é criar um espantalho? É assim, a pessoa tem um canal, ela não consegue crescer, ela não consegue adquirir inscritos, ela não consegue adquirir visualizações, o canal dela é pequeno, não cresce, ou cresce de uma forma muito devagar, muito lenta, quase parando, não cresce. E ela quer crescer, ela quer fama, ela quer ser reconhecida, ela quer dinheiro de monetização, tudo isso que ela acusa os outros, que os outros querem, na verdade é ela que quer. Quando ela fala muito isso dos outros, na verdade é ela que quer aquilo. Quando diz que a pessoa está querendo ganhar dinheiro com monetização, quer fama, exageradamente, é porque na verdade é ela que quer aquilo. Então ela não consegue ter. O que ela faz? Ela procura alguém que está em evidência, alguém que está muito conhecido, alguém que está tendo muita visualização, ela procura alguém que está em evidência, e aí ela bota a cara no YouTube e começa a falar mal daquela pessoa que está em evidência. Começa a falar um monte de maledicência daquela pessoa. E aí todo mundo vai querer ir lá ver o que ele está falando daquela pessoa que está em evidência. Aí ele ganha visualizações, ganha inscritos, de forma suja. Isso é o nome criar um espantalho. É fazer com que aquele que está em evidência se torne algo ruim através do que a outra pessoa vai falar. É transformar o mocinho em vilão. Que foi o que foi feito com muitos antigos profetas, muitos missionários, e hoje em dia ainda é feito. Pega alguém que está em evidência, começa a falar mal dele, e aí ganha like, ganha visualização. É querer crescer de forma suja. Tudo isso, nos tempos que nós estamos, vai cair por terra, não vai crescer, só vai se afundar. E vai mostrar quem é para todo mundo. Vai fazer um papel de bobo na internet. Um completo otário. Um bobão. Está mostrando quem é. Está mostrando o espírito inferior que é. A própria pessoa está se queimando fazendo isso. E não percebe que está se queimando. E está numa atitude desesperada. Tu percebe o desespero na pessoa em querer desacreditar o outro, porque não está conseguindo. O trabalho do outro só está crescendo. Então está tentando de tudo. Não consegue. Não vai conseguir. Porque quando Deus decide algo, está decidido. Quando Deus tem grandes planejamentos para os seus missionários que estão no caminho certo, os grandes planejamentos vão se concretizar, independente do que gravem na internet ou falem. Eles vão se concretizar. Porque o homem não é mais poderoso do que Deus. Deus é Deus, o homem é homem. Tu és homem ou tu és Deus? No final das contas, está fazendo o papel de um grande otário. Muitos estão fazendo isso no YouTube, na internet, em outros veículos de internet. Então é isso, criar um espantalho. Pega alguém que está em evidência e começa a falar mal da pessoa para crescer de forma suja. Por que criar um espantalho? É transformar alguém que não é ruim em alguém ruim. Contar a mentira várias vezes para que a mentira se torne verdade. E a mentira não pode se tornar verdade. Então, a obrigação do servo de luz, a obrigação do servo de luz, do servo do bem, da luz, é desfazer todas as mentiras que as trevas contam. Não é se defender, não. A obrigação de um missionário da luz é desfazer todo o mal, toda a mentira que o diabo conta. Porque a mentira contada várias vezes pode se tornar uma verdade para muitos, e não pode. A verdade é a verdade, a mentira é a mentira.
Então, esse é o trabalho do missionário. É um trabalho árduo, difícil, principalmente se for um missionário que só fala verdades. Só fala verdades. E uma verdade muito bem falada, porque a verdade, ela tem energia. E as pessoas sentem. As pessoas sentem a verdade e sentem a energia da mentira. Então é um trabalho, percebam que o trabalho do missionário é um trabalho árduo, é cansativo. Toda hora ficar limpando as fezes que os das trevas encarnados fazem é cansativo, é chato, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E nessa limpeza das fezes que os encarnados fazem, eles recebem todos os ensinamentos que eles precisam e toda a cura dos seus espíritos doentes, como agora. Estão sendo tratados, curados, porque só vai ver esse vídeo quem precisa ser tratado e curado, e outros só para serem instruídos para que não cometam erros no futuro. Outros não estão sendo tratados, só estão sendo instruídos para que não cometam erros no futuro. E outros que estão aqui estão sendo verdadeiramente tratados e estão no lugar certo. Estão no lugar certo. Perceba que Deus faz tudo perfeito. Ele traz todos os seus filhos que Ele quer para ouvir a sua voz. Todos os filhos que Ele quer falar, Ele traz para o ouvirem. Como agora. O intuito das trevas é calar o missionário. Sempre foi, porque o que o missionário fala tem luz, tem cura, é remédio, é mudança, é evolução. E quem está nas trevas não quer isso. Então eles vão fazer de tudo para calar. Não consegue. Não consegue. E quanto mais fúria, mais resultado está dando. Quanto mais fúria, quer dizer que o remédio é amargo, mas é um remédio eficiente. Então o primeiro amor não pode sumir. O primeiro amor tem que ser assim até o final da vida. O missionário tem que ter empolgação em servir, independente do que os homens ignorantes, pela sua ignorância, pela sua maledicência, pela sua categoria de terceira ordem, façam, independente do que eles façam. O nome já diz, a categoria deles é de terceira ordem. Essas próprias pessoas falam na internet, nós somos de terceira ordem. Eu, Pedro, não sou não. Eu não sou de terceira ordem não. Olha, Pedro, você está sendo arrogante e vaidoso. Não, eu estou dizendo quem eu sou. Eu não vou dizer algo que eu não sou. Eu vou dizer quem eu sou e eu vou dizer quem os outros são. Para se conhecerem. Para se conhecerem. Precisam se conhecer. Lembra do autoconhecimento? O Espiritismo, ele é uma religião linda, que traz o autoconhecimento. Então, os livros não foram suficientes. Os livros já foram lidos muitas vezes, já está tudo decorado e não foram o suficiente para se autoconhecer. Então, já que você tem 30 anos, 40 anos e 50 anos de estudo da doutrina espírita e ainda não se autoconheceu, o que Deus fez? Está te trazendo para os vídeos do Pedro, para você se autoconhecer. Deu certo, está dando certo, está perfeito. Esse é o trabalho de um missionário. Esse é o trabalho de um missionário. Da luz. Colocar um espelho na sua cara. Colocar todas as suas sombras para fora. Fazer com que você entre em fúria com ele. Mas seja curado. Mas seja curado. É desse jeito. É um trabalho árduo, mas é muito eficiente. Muito eficiente. Quer falar alguma coisa, Dani?
E é uma responsabilidade muito grande, porque lembrando que nós estamos direcionando muitas almas, né? Então sempre tem que existir a seriedade, o compromisso com o bem, né? E levando acima de tudo o amor, a verdade, porque muitos estão perdidos buscando orientação. Então, esse é o nosso compromisso, gente. Levar sempre a verdade, o amor a todos aqueles que estão buscando. É isso que eu tenho para falar. Eu só queria falar para quem está começando a ter perseverança, porque o Pedro não desanima, as meninas aqui também não desanimaram, porque a gente tem perseverança. Não é fácil, não é fácil. Quando eu já estava no terreiro, eu já sentia que não era fácil, porque dia de gira era o dia que mais aconteciam as coisas, para te desestabilizar, para você não ir, para te desanimar, para te estremecer, para você não ir. Só que eu, graças a Deus, sempre tive em conexão, sempre rezando e sempre falei com Deus que meu propósito de vida era dar orgulho para Ele. E eu não ia desistir. Antes de saber, né, dessa missão toda, eu já perseverava dessa forma. E não é fácil. Quando você escolhe querer evoluir, queimar karma, tá num trabalho espiritual, não é fácil. É o que o Pedro falou, o espírito das trevas, eles sempre tentam calar a gente. E no meu caso também aconteceu isso em relação a querer trancar o meu chakra laríngeo para eu não falar, porque também eu já vim com essa missão, né, de estar aqui para poder falar. E dentro do terreiro eu já fui trancada, seja porque eu entrei na frequência do desespero, com medo de passar na frente dos guias, seja por inveja, porque terreiro tem muita competição. Uma vez, em dia de Amaci, lá no terreiro, eu já captei um pensamento de alguém lá, que eu não sei, na intenção de competir, porque eu com 3 meses de terreiro já estava incorporando preto velho, caboclo, e as pessoas não aturavam isso. Não aturam, tipo, você acabou de chegar e você já está incorporando, sendo que eu estou aqui há sei lá quanto tempo e estou começando agora. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Não é só a energia dos desencarnados, é a energia dos encarnados e até dos que estão dentro da própria casa. E também tem dos familiares que não entendem, que não compreendem o que você está fazendo, acham que... No meu caso, por exemplo, tinha uma família, meu pai é católico, então achava que eu estava mexendo com bruxaria, com macumba ruim, e chegou num ponto dele pedir para não acender mais vela nem nada, porque estava assustando as pessoas. Então, assim, é uma coisa complicada. Você lida com o preconceito das pessoas, você lida com o julgamento, você lida com as trevas querendo te derrubar, e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Até o final não vai ser fácil. Por isso tem que perseverar e estar sempre em conexão, porque se não fosse Deus e Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Estou sendo intuído a dizer a data que esse vídeo está sendo gravado. Hoje é uma terça-feira. Que dia é hoje? 15 de... Hoje é dia 15 de outubro de 2024. Terça-feira. 15 de outubro de 2024. Está sendo gravado na terça. Esse vídeo vai entrar na sexta-feira. Se hoje é terça, dia 15, quarta, 16, 17, vai entrar dia 18, 8h15 da manhã. Esse vídeo vai entrar na sexta-feira, 8h15 da manhã. O vídeo que iria entrar na sexta, nós vamos colocar outro dia. Vamos colocar no domingo. A espiritualidade está me pedindo para esse vídeo entrar na sexta-feira, 8h15 da manhã. Algum propósito tem. Algum propósito tem. Então, gente, nós vamos finalizar, a não ser que alguém tenha mais alguma coisa a dizer. Nós vamos finalizar, nós agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que aqui ninguém é perfeito, aqui ninguém é dono da verdade, mas a intenção é ajudar as pessoas a evoluir, a se curar,
a se consertar e a gente também vai junto. A gente também está evoluindo junto, está se curando junto, se consertando junto, e nessa brincadeira todos nós evoluímos juntos. Porque tudo isso aqui é um jogo. É tudo um jogo. E tudo está correndo de acordo com o jogo. Tudo isso que vocês veem aí, ataques, calúnias, difamações, maledicências, tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo. E é fascinante. Porque está tendo cura e aprendizados para todos. E fazendo com que eu, Pedro, me torne ainda mais forte. Para o futuro, porque no futuro as pancadas serão mais fortes. Então eu estou sendo lapidado e criando casca grossa para aguentar pancada mais forte no futuro e as novas traições que virão. De gente que entra na sua casa, você trata com amor, com carinho e bem, dá da sua comida e depois te dá uma punhalada nas costas, demonstrando assim o seu nível evolutivo inferior. Isso ainda vai acontecer muitas vezes, porque é o que eles têm para dar. É o nível evolutivo dessas pessoas, é esse. Percebam que religiosos, mesmo que se dizem com uma consciência expandida agora e cósmica, que atingiu isso há pouco tempo, às vezes vem de uma religião infantil, mas o comportamento ainda é religioso. Percebam que religioso, a maioria dos religiosos é gente que não presta. Religioso é onde está toda a corja e escória do universo, são nas religiões. Não todos, mas a maioria. Pessoas doentes com um nível evolutivo ainda muito baixo. Pessoas ruins, espíritos maus, que Jesus só está na boca. E na fala mansa, que não tem nada ali, hipocrisia, hipócritas. Comem um mosquito e arrotam um camelo. São os hipócritas da religião ou da visão cósmica do recém-religioso. Daquele que acabou de sair da religião e está empolgado com a consciência cósmica. Está entrando agora na consciência cósmica. Entrando agora. Eu já estou nessa consciência há milhares de anos. Eu já não estou em religião há muitas eras. Tem gente que saiu da religião agora e está empolgado. Tanto é que o comportamento religioso ainda é trazido para a visão cósmica, que está entrando agora. Volto a repetir. A maioria dos religiosos, a maioria dos médiuns, são criminosos cósmicos. É gente doente, é gente ruim, é gente que não presta. É a pior corja que existe, é a de médium. São os espíritos mais endividados que tem, mais doentes. São os religiosos. Não todos, mas a maioria. Quem estuda sabe disso. Isso é citado em todos os livros psicografados. Que os mais endividados, os mais criminosos, são os religiosos, são os médiuns. Eu não estou falando mentira nenhuma, quem estuda sabe. Então é isso, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.